10 coisas que me surpreenderam quando eu cheguei nos Estados Unidos, e eu não vou mentir pra vocês. Com a minha cabeça de brasileiro, se eu paro pra pensar hoje nessas coisas, eu vejo que é bem diferente da nossa cultura, bem diferente do que a gente tá acostumado no Brasil. Eu tenho certeza que não vão ser pontos que você já sabe, como por exemplo... Ai, nos Estados Unidos a gente mesmo abastece o nosso carro, né? Não tem frentista. Ai, nos Estados Unidos você joga o papel higiênico na privada e dá descarga. Não vai ser esse tipo de coisa que eu vou falar, porque isso você já tá cansado de saber. Mas eu vou falar de alguns pontos que provavelmente você nunca ouviu. Até porque ontem eu estava conversando com um amigo meu, que já está aqui há 6 anos nos Estados Unidos. Ele chegou um mês antes de mim. E eu falei pra ele sobre isso. Ele falou assim, não é assim não. Eu falei, lógico que é. Pega o seu papel e confere a informação. Ele foi conferir, depois ele me ligou e falou, mano, eu não acredito que eu não sabia disso. E eu falei assim, tá aí um vídeo que eu vou fazer pra galera contando algumas curiosidades que tem aqui nos Estados Unidos e que tem gente que mora aqui e nem sabia, como essa primeira que eu vou falar pra vocês. Aqui a gente não paga imposto sobre produtos alimentícios, na grande maioria dos estados, tá? Como assim, Lucão? Vocês não pagam imposto sobre o alimento que você compra? Quando você vai no mercado, compra arroz, feijão, carne, esse tipo de produto, você não paga imposto. No final da sua notinha fiscal, tá dizendo lá o valor do imposto que você pagou e você pode conferir. Se você mora aqui, você pode conferir. Não vai estar cobrando imposto. Agora, se você pegou shampoo, sabonete, papel higiênico, sobre esses produtos, sim, tem um imposto. Você vai ver que é um mínimo em comparação com o Brasil, mas tem imposto. No final da sua nota, você vai conseguir ver isso. Então, é uma coisa que poucas pessoas sabem, poucos brasileiros que estão aqui sabem. Ah, o mercado é mais barato que o Brasil, mas vocês não sabiam disso, que aqui você não paga imposto sobre produtos alimentícios. Vamos fazer o seguinte, galera, se você ainda não me segue no meu Instagram, nas minhas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. Aproveita, segue o Lucão lá, que lá você vai ter uma troca muito maior comigo. Eu sempre mostro mais o meu dia a dia, dou várias dicas para você que quer morar nos Estados Unidos. Então faz isso, se inscreve aqui também que você não paga nada para fazer isso, tá? Segunda coisa que me surpreendeu bastante quando eu cheguei nos Estados Unidos é que o americano tem muito hábito de tomar café gelado. Eu lembro que quando eu comecei a ver as pessoas na rua tomando café gelado, eu ficava assim, tipo, café gelado, cara, mas assim, você pode ter esse hábito, você pode já ter visto isso no Brasil. Eu, Lucas Castilho, nunca vi a galera tacando gelo num copo de café, cara, no Brasil. No Brasil, o clássico pro brasileiro é o quê? Um cafezinho quentinho, moído na hora, coado na hora, um expresso ali depois do almoço, sempre quente. Foi assim que eu cresci, foi assim que eu vi. Sou de São Paulo, tá? Aí chegou aqui, já tinham me oferecido, eu falei, não, tal. Até que um dia saindo da igreja com um amigo meu, ele falou assim pra mim, cara, vamos tomar um café gelado. Eu falei, pô, cara, café gelado, só a ideia já me parecia muito estranha, tá ligado? Era tão estranho que eu fui até um pouco de cabeça fechada de não querer experimentar antes. Ele falou assim, eu vou comprar um pra você vai experimentar sim. Aí ele foi, comprou lá, pediu lá, e cara, eu confesso que assim, a priori, ficou assim, interessante, não é ruim, mas pra mim era muito novo, tá ligado? E foi gostoso, e hoje eu vou falar pra vocês que não posso dizer que é um vício, mas sim, eu tenho o hábito de vez ou outra tomar um cafezinho gelado. E detalhe, o café do americano, ele não é igual ao do brasileiro, que é tipo assim, café ou café com leite. Eles têm 1 milhão de sabores, de essências, de cremes, de chantilly. Eles fazem uma bomba, vira uma bebida aquilo ali, no sentido tipo assim, um drinkzão, do que um café clássico pro brasileiro. Tanto que eu conheço muitos brasileiros que não gostam, né, do café americano e tudo mais, e tende a ser também mais fraco. Mas isso foi uma coisa que foi surpreendente pra mim de uma certa forma. Outra coisa que talvez você não saiba sobre os Estados Unidos é que aqui o seguro de carro, na grande maioria dos estados, é obrigatório, tá? Alguns estados não é obrigatório o seguro total do carro, né? Como Massachusetts, por exemplo, mas pelo menos o seguro de terceiros você tem que ter. O que seria o seguro de terceiros? Se você tiver um acidente, eu já tive carro assim, tá? Com seguro de terceiros, porque obviamente fica mais barato. Se você tiver um acidente, o que acontece? A sua seguradora vai cobrir o dano que você causou no carro da outra pessoa. E isso, agora aqui nesse contexto de 6 anos morando nesse país, é sensacional. Mas eu fico pensando, cara, e no Brasil, se acontece um acidente, alguém que não tem condições, num carro de uma outra pessoa que talvez não tenha tanta condição assim também, como é que fica o prejuízo?
E quando é aquele acidente que o carro assim fica inutilizável, é uma perca total, como é que funciona essa parada? Então deve dar muita treta, né? Penso eu. Eu não dirigia no Brasil, não era a minha realidade, tanto que hoje em dia eu nem sei o que é quilômetros. Eu morava em São Paulo, era tudo trem, metrô. Então assim, eu não me preocupava com, deixa eu ver quantos quilômetros é daqui para tal lugar. Não, era quanto tempo que eu levo de transporte público. Então eu só entendo a distância de fato das coisas em milhas, porque eu aprendi a dirigir nos Estados Unidos, entrei num carro para dirigir a primeira vez aqui, vocês já conhecem a minha história, então estou muito mais habituado com isso aqui, né? Que é uma coisa que chama muita atenção. E isso me surpreendeu ao saber que se eu quiser comprar um carro aqui, eu nem saio. Você tem que entender o seguinte, você nem sai da loja de carros da concessionária se você não tiver com o papel da sua seguradora. Então isso é uma coisa muito bacana que chama muita atenção também aqui. Cara, pra ser mais exato, eu nem sei qual o número mais que eu tô falando dos 10 pontos, mas você pode ter certeza que tem 10 coisas que eu vou falar pra vocês, tá? Mas uma outra que me chamou muita atenção, e essa foi uma que me pegou desprevenido, que é o quê? Tava um belo dia dirigindo aqui nos Estados Unidos, no meu começo de carreira nesse país, quando de repente eu me deparo com uma loja grandona assim escrito cannabis. Eu falei assim, cannabis? E aí beleza, e aí eu fui vendo com mais frequência, já aconteceu vezes de você estar andando tranquilo na rua, de repente vem aquele cheirão e você vê alguém fumando um beckzinho ali, pá, de boa, tranquilo, como se fosse um cigarro normal. Por que eu tô falando isso? Porque assim, no contexto Brasil, né, a maconha, a cannabis e tal, ela não é legalizada assim para você ir comprar e usar assim na rua como se fosse um cigarro. Eu vejo gente no Brasil fumando cigarro normalmente, fumando vape normalmente, mas um cigarrinho de maconha ali não é algo normal, vamos combinar? Tem sim os lugares lá, mais dark da cidade ali que o pessoal usa, pá, mas assim, ilegal. E aqui em alguns estados, tá, como Massachusetts, Nova York, por exemplo, né, são os estados que eu tenho mais contato ali, e acho que na Flórida não é, mas aqui em Massachusetts e Nova York é liberado o uso, a compra, a comercialização da maconha. Então, existem muitas lojas, né? O smoke shop aí que você vai, você compra. Existem algumas lojas que vende, tipo assim, tudo que é tipo de coisa feita da maconha. Então, bolinho, balinha, não sei o que lá. Eu já, inclusive, gravei um vídeo uma vez, não na loja específica, mas passei em frente uma lá em Nova York. E aí a gente tava gravando um vídeo na Times Square, andando lá, e eu mostrei algumas coisas da loja. Então você vai encontrar camiseta, meia, tudo que é produto, cigarro, seda, o negócio de chavador. Eu tenho até uma amiga que tem uma empresa disso que vende assim muito, é uma empresa gigante, que ela tem um beijo pra Aline lá em Miami. Que também vende, ela não vende a maconha em si, a coisa assim, mas são produtos tipo de chavador, as coisas assim que eles usam para, entende? Acho que a seda, esse tipo de coisa. Então assim, cara, foi uma coisa que sim me surpreendeu muito aqui, de você estar andando com alguém de repente do seu lado ali e a pessoa fumando ali, uma coisa que no Brasil eu cresci vendo e aprendendo e sabendo que era uma coisa completamente ilegal, né? Você não vai ver alguém fumando uma maconha do lado de um policial no Brasil. Aqui em Nova York, por exemplo, a gente vê muito mais do que aqui em Massachusetts, mas aqui também tem muito disso. Uma pequena pausa nesses pontos surpreendentes para falar algo para vocês. Você deseja estudar nos Estados Unidos? Você quer vir para cá aprender o inglês? Ou você está aqui como turista, quer fazer a troca de status, assim como eu já fiz para estudante? Isso é totalmente possível, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, a Mila é uma escola que eu confio, que eu recomendo, que eu indico para vocês. Ela tem 4 unidades na Flórida, sendo Miami, Jacksonville e 2 em Orlando, e agora eles chegaram em Boston com uma estrutura sensacional, diferente das demais. Eu fui estudante por quase 3 anos aqui em Boston, sei muito bem das necessidades, das dificuldades de um estudante, e a Mila oferece estacionamento gratuito, até 4 meses de férias você consegue tirar ali, para você poder conhecer os Estados Unidos, para você gastar o inglês que você aprendeu na escola, além de uma qualidade de ensino diferenciado, schedules com dias e horários também diferenciados para você. Então assim, vamos fazer o seguinte, você quer vir para cá estudar?
chama eles, eu vou deixar na descrição todas as informações, o Instagram da Mila, o WhatsApp da Mila. Fala lá, ó, vi pelo Instagram do Lucão, tem um vídeo que eu fiz um tour completaço pela escola. Quando você entra no Instagram dele, você também consegue ter mais detalhes, mais informações. Então, se você quer ser estudante nos Estados Unidos, né, ter o seu visto de fato de estudante, que te permite tirar uma carteira de motorista com o Real ID, entre outros benefícios que você tem, além de, obviamente, aprender o inglês e ter uma imersão cultural aqui nos Estados Unidos, conversa com a Mila que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, beleza? Outra coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei nos Estados Unidos é que aqui, os 50 estados que esse país possui, cada um tem uma lei diferente. Pode acontecer de estados terem a mesma lei, sim, mas em geral cada estado tem meio que a sua liberdade ali para criar suas próprias leis, então é normal, como eu falei para vocês, a maconha é liberada em Nova York, em Massachusetts, mas em tal lugar não é, em tal outro lugar não é, enquanto tem leis que servem para cá, para outros lugares não servem, tem estados que imigrante indocumentado pode tirar drive license, tem lugares que não pode, então assim, tem diversas leis que mudam de fato de um estado para outro, exigências que mudam de um estado para outro. E é engraçado que quando você vive em estados diferentes aqui, como foi o meu caso, como é o caso de alguns amigos meus, é engraçado que, por exemplo, aqui em Massachusetts é exigido uma inspeção anual do carro, que eu tenho que levar todo ano num agente autorizado para fazer a inspeção, ver se o carro está funcionando legalzinho, colocar um stickerzinho, uma figurinha, um adesivozinho no meu carro, assim, no vidro, mostrando que o carro está inspecionado. Isso todo ano tem que fazer. Já na Flórida não é necessário, né? Então, eu lembro quando eu mudei pra Flórida, eu falei assim, tá, mas e aí? Comprei um carro lá, eu falei, onde que eu faço a inspeção? Cara, não, inspeção não tem que fazer inspeção não do carro. O carro saiu daqui e tá zero pra você andar. Eu falei, não, mas não tem que passar pra tirar a inspeção? Tá, porque em Massachusetts tinha e eu não sabia. Então, isso é um pequeno exemplinho de várias outras coisas que tem, tipos de taxas que tem, tipos de impostos que são cobrados em tais lugares como em outros não. Por exemplo, o meu imposto de renda o ano passado, eu declarei na Flórida, porque eu estava morando na Flórida, meus ganhos eram provenientes, digamos assim, do estado da Flórida, como um residente da Flórida. Então lá não se paga o imposto estadual, lá você paga só, acho que é o federal que fala, né? Você paga o geralzão, né? Que todo mundo paga. Aqui em Massachusetts você tem que pagar o geralzão que todo mundo paga, mais um outro imposto pro estado. Então assim, é mais imposto que você paga aqui. Então existem muitas diferenças assim de estado para estado. Isso foi uma coisa que me chocou, porque eu não sei, eu não sou um cara muito viajado no Brasil, mas até onde eu sei, o que serve para um lugar serve para todos, em geral, nas leis, né, assim, em geral. E aqui já não. Aqui cada estado tem o seu governador, como no Brasil, mas cada governador parece que ele tem um poder meio que de um mini presidente mesmo, sabe? É impressionante. Eu fico pensando assim, cara, como é que o governador da Flórida coloca leis, né, por exemplo, duríssimas sobre questões de imigração que em Massachusetts não colocam, ou que em outros lugares não colocam. A gente está trazendo esse exemplo que é uma coisa que eu estou sempre falando para vocês, aprovou tal parada na Flórida e tal. E eu vejo que às vezes vocês ficam confusos. Como assim? Na Flórida é assim, mas em outro lugar não é? É como se em São Paulo tivesse uma lei X, Y, os brasileiros vivessem de um jeito e no outro lugar aquelas leis que não tem num lugar, tem no outro. Enfim, eu sei que vocês ficam confusos às vezes e tá aí o porquê. E isso foi algo que eu tive que me surpreendeu, me chamou a atenção aqui nos Estados Unidos. Outra coisa que talvez você não saiba é que aqui nos Estados Unidos não se pode beber na rua. Como assim, Lucão, não pode beber na rua? Você vai comprar sua cervejinha? Você quer sair já do mercado tomando? Não pode, isso é crime, tá? Posso dizer que na maioria dos estados? Posso dizer que na maioria dos estados. Eu acho que em Las Vegas, não tenho certeza, mas acho que em Las Vegas talvez... na parte central ali não teria problema, se eu não estou enganado, mas na grande maioria dos estados você não pode nem sequer aparecer. Então, por exemplo, você não pode carregar uma garrafa de vodka na rua, por exemplo. Não estou bebendo, tá fechada. Não pode. Quando você vai nos liquor stores, inclusive nem é tão comum todos os mercados aqui venderem bebidas alcoólicas, tá? Então você vai no liquor store, que é uma loja de bebidas, seria uma adega no Brasil, compra a sua bebida e ela sai de lá com um saco de papel justamente para fechar, para não mostrar a bebida alcoólica. Se a polícia te pegar bebendo em locais públicos, bebendo na sua calçada, na frente de casa, é multa. Preso não vai, né, gente? Vamos combinar. Ninguém vai ser preso, mas sim, a polícia vai embaçar porque é uma lei e as pessoas em geral, o americano isso já faz parte, eles já sabem que
que não pode beber na rua, e em geral eles não bebem mesmo. Agora, essa aqui é muito boa. Vocês sabiam que aqui não existe fila preferencial? Acreditem em mim, e eu descobri isso da pior forma. Uma vez estava eu no mercado, pum, tô ali com as minhas compras, e tinha um senhorzinho atrás de mim, assim, mas bem senhor. Sabe aquelas pessoas que estão assim, sabe? Enfim, vocês entenderam. E aí eu, poxa, normal, acho que até nem precisa ter, vamos combinar? É mais uma questão de respeito, poxa. Você vê um senhor, você vê uma mulher grávida ali com os pés daquele tamanho, você não vai oferecer o seu lugar? Pô, não custa nada, na minha opinião, tá? Então fui lá e falei, senhor, pode passar aqui na minha frente. O senhor assim, não quero, não sei o que, blá. Tipo assim, eu acho que ele se sentiu extremamente ofendido. Me pareceu, porque ele ficou assim, zangado pelo fato de eu querer dar o meu lugar para ele. Outra situação também já aconteceu por eu oferecer para uma grávida, a grávida, não, ela foi de boa, mas ela, não, obrigado, tá tudo bem, mas assim, pai tá de um barrigão. Então aqui, gente, não tem, você pode procurar, pelo menos, assim, eu já visitei muitos estados, tá, e nunca vi realmente. E você não vai ver fila preferencial, nem em banco, nem em mercado. Existem vagas, né, preferenciais, aquelas vagas que tem aquele símbolozinho de cadeirante. Então, geralmente, uma pessoa de muita idade, com uma mobilização reduzida ali, ela sim tem acesso a esse tipo de vaga. Ela pega um sticker da prefeitura, coloca lá no carro, que mostra que ela tem o direito de parar nesse tipo de vaga. Essas tem, mas fila preferencial não existe aqui nos Estados Unidos, tá? O que, na minha opinião... Eu acho que não precisaria existir mesmo, só o bom senso seria suficiente, mas hoje eu confesso que eu fico bem tímido ali de oferecer o lugar para a pessoa. Sempre que eu vejo, eu tento dar oportunidade. Se tiver uma senhora, um senhor, sabe, alguém assim, uma criancinha de colo, eu tento oferecer. Já aconteceu sim, por exemplo, uma mulher recentemente, com uma criancinha de colo, eu falei, moça, pode passar na minha frente, pode passar. Ela falou assim, não, pode, por favor, pode passar. Aí ela falou, obrigado, tá super educada, gentil, mas em geral... não existe, tá? Então, ou seja, se tiver uma mulher grávida e 10 idosos atrás de você, se você não quiser dar o seu lugar, você não tem obrigação nenhuma, por lei, em fazer isso. Doido, né, cara? Carro manual. Você não vai encontrar aqui, tá? Você vai encontrar com muita dificuldade. Não é normal ter carro manual aqui. E a gente sabe que no Brasil, embora exista carro automático, a grande maioria são carros manuais. Pra você ter uma noção, eu tenho um Mustang 2024 automático, até carro esportivo. Carro esportivo você vai achar com um pouco mais de facilidade manual, né? Porque a galera gosta e tal. Mas ainda assim é um pouco difícil, tá? É um pouco difícil. Então, meu Mustang 2024 é automático. Por que o que tem a ver o ano? Porque o meu Prius 2012, que é o meu segundo carro, é automático, e nem é chave normal, é chave de sensor mesmo. Só de eu estar com a chave no bolso, tem um botãozinho no carro que eu aperto e ele liga. Por que eu tô falando isso? Um carro de 2012, gente. A gente tá falando de, sei lá, 12 anos, 13 anos atrás já existia, já tinha essa tecnologia aqui de forma assim muito normal, muito tranquila, entendeu? Então foi uma coisa que me chamou a atenção aqui e de forma muito positiva, por sinal, porque eu aprendi a dirigir tudo pela internet basicamente. Então um carro manual é muito mais complexo, o automático é um pouco mais fácil para você aprender. Então é normal, 90% dos carros aqui, se não mais, é tudo automático. Esse outro ponto que eu vou falar para vocês foi uma grande surpresa positiva, tá? Por que surpresa positiva? Eu vim para os Estados Unidos com o povo falando que aqui não tem SUS, lá não tem SUS, se ficar doente morre. E eu, de verdade, fiquei com receios, né? De tipo assim, mano, e aí se eu ficar doente, como é que vai ser, né, irmão? Que Deus me ajude, vamos que vamos e tal. E aí chegou aqui, eu descobri que você pode fazer, o que não tem é saúde pública, mas você pode fazer um plano de saúde privado, você vai pagar de acordo com o valor que você ganha, tá? Com o valor que você ganha. Óbvio, gente, se você tem uma doença rara, muito específica, uma coisa assim que você depende de um tratamento que é milionário, é outra história, outros 500, aí é assunto para um outro vídeo. Mas, em geral, aquela saúde que o povo sempre contesta de que os Estados Unidos não tem, só não tem saúde pública. O que você precisa fazer é um convênio médico, você vai pagar por ele mensalmente, $50, $40, $20, $100, é de acordo com o valor que você ganha.
Então, se você ganha $2.000 por mês, você não vai pagar $50, $100, você vai pagar 20 conto, 30 conto por mês. Tem diversos programas e benefícios do governo para ajudar a população a ter acesso a essa saúde privada. Você tá entendendo, gente? Então, isso foi uma surpresa para mim positiva, porque eu vim para cá com muito receio e não é à toa que eu já fiz cirurgia aqui, minha irmã já fez cirurgia aqui, minha mãe já fez cirurgia aqui. Minha mãe usa mais às vezes do que eu. Eu fui uma vez para emergência e foi recente. Então, tudo que você precisa fazer é entender que você tem que fazer um plano de saúde. Agora, eu prefiro estar num país que não tenha uma saúde pública, que talvez não vai me dar o suporte que eu preciso, vai ter uma saúde privada, onde eles vão ter um cuidado muito maior em prestar o serviço, e um país que me dê condições de pagar um convênio médico. Essa, dependendo da sua mentalidade, talvez você não goste, tá? Aqui nos Estados Unidos, o regime CLT que a gente tem no Brasil, aquele monte de benefícios, né, para empregados em regime CLT, não existe. 30 dias de férias aqui, não existe. Férias remuneradas, né? Não existe. 13º salário, não existe. Agora, também muita gente acha que aqui não existe direito nenhum. Em comparação com o Brasil, realmente, assim, não se compara. Só que tem os seus lados positivos. Quais são eles, Lucão? Você está trabalhando numa empresa, você tem muito mais facilidade para tirar uma férias no meio do ano. Quantas pessoas que eu não conheço que, assim, a cada 2 meses tiram uma semana, 10 dias do trabalho para ir viajar, para ir conhecer um lugar. Pô, eu tenho um amigo que ele tá vivendo a vida dos sonhos dos brasileiros. Ele trabalha, assim, num restaurante, numa empresa, assim, normal, tem uma vida normal. A esposa dele também trabalha numa loja de, tipo, bagulho de roupa, de costura, essas coisas. Tem uma vida normal. E ele já tem documentos para sair, e a cada 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, eles tiram 10 dias, porque é muito mais fácil você chegar para o seu chefe, conversar e pedir uma quantidade de dias ali, você entendeu? Como não existe esse monte de lei que te protege, né, de tipo assim, de você tem que pegar 30 dias todo ano, não sei o que lá, acaba que não tem muita encheção de saco para você pegar dias de folga, você tá entendendo? Você não quer ir, você não trabalhou, você não ganha. Então assim, tem um lado positivo e um lado negativo. É gostoso você ter 30 dias de férias pagas ali? É maravilhoso. Só que melhor ainda é você poder tirar essas férias quantas vezes você quiser no ano, da forma que você quiser. Tem sim empresas que pagam 1 até 2 semanas, eu já cheguei a ver, de férias pagas, tá? Eu já trabalhei em lugares que me dariam 1 semana de férias pagas se eu quisesse. É porque eu saí antes de completar 1 ano, mas é mais ou menos isso. Então, assim, sim, existem benefícios, tá? Não é também esse negócio que o povo fala, não existe benefício nenhum. Você tem, geralmente, ali, a cada 6 meses, 2 dias de sick day, que é o quê? Você pega um atestado, você, tipo assim, não vai trabalhar porque você tá doente e você vai ganhar aquele dia. Então, assim, tem isso. Agora, aquele negócio, tipo assim, vou ficar 20 dias em casa sem trabalhar. Peguei um atestado aqui, quebrei o pé. Aí você não, né? Aí você não ganha. Isso aí realmente é uma coisa que eu acho que é legal, né? Vamos dizer assim, no Brasil, o cara que é funcionário de uma empresa tem um acidente ali e tal, a empresa paga o salário, o funcionário tem uma segurança financeira, digamos assim. Aqui não existe esse fator. Mas é o que eu falei, eu acho que é muito mais gostoso você ter essa liberdade. O dia que você quiser pegar de folga, você pede pro seu chefe, você conversa, você quer viajar. Esse meu amigo, como eu falei pra vocês, a cada uns 2, 3 meses, ele tira e vai conhecer outros países. Ele tá indo para países que o dólar é muito mais poderoso, como a Argentina. Ele tava no México esses tempos. Então, assim, deve ser muito gostoso isso. E o último ponto que eu queria falar pra vocês que me chamou muita atenção aqui nos Estados Unidos é o tamanho das coisas. Como assim, Lucão, o tamanho das coisas? Aqui, os produtos são gigantes, cara. Você vai no mercado, uma caixa de sucrilhos é assim, pega aqui a sua parte do peito aqui até a sua cabeça, assim, é uma caixa gigantesca. Você vai pedir um lanche, é um lanche gigantesco. Você vai, por exemplo, num restaurante qualquer, que você pede lá um prato de macarrão com almôndegas. É um prato, assim, brutal, cara, brutal, mas assim, infinitamente maior do que o Brasil. É assim, absurdo, absurdo. Você vai ver o tamanho da batata grande aqui do Mac, é gigante. O refrigerante de grande do Mac é 1 litro de refrigerante. Então, assim, é tudo muito big, muito, muito. Pacote de salgadinho, cara, tem pacote de Pringles, de Doritos aqui de mais de meio quilo, de 600, 700, 800 gramas. Ah, Lucão, mas aqui no mercado X tem. Não, eu tô querendo dizer que qualquer mercadinho que você vai aqui, você vai achar um pacotão de Doritos de mais de meio quilo. Isso, assim, mano,
é too much, na minha opinião. Bom, galera, é isso. Eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho essas diferenças e existem muitas outras, tá? Essa é a parte 1 desse vídeo, mas eu posso fazer parte 2, parte 3, entre tantas coisinhas ali que chamaram e chamam a minha atenção aqui nos Estados Unidos. Se você quer saber mais, se você quer mais uma parte 2 e 3 e 4 desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você conhece alguma outra diferença também que tem aqui nos Estados Unidos que não tem no Brasil, ou seja, que choca a gente ali no primeiro momento quando a gente chega por não fazer parte da nossa cultura, comenta aqui embaixo também que eu quero saber, tá bom? Um grande beijo no seu coração, até o próximo vídeo, é nóis, fui, tchau!